E aí, meus futuros e futuras body piercers, como estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula 6 do meu curso de body piercer profissional completamente grátis. Na aula anterior, aprendemos tudo sobre os tipos de piercings utilizados nas perfurações. E nesta aula, iremos aprender sobre os materiais e instrumentais utilizados por nós, como as pinças, alicates, agulhas, catéteres, pinos de dilatamento, tubos condutores de agulha e demais materiais. Se você está chegando agora, volte desde a aula 1, pois é muito importante ver todo o conteúdo deste curso em ordem. Nós podemos fazer piercings utilizando pinças ou sem elas, técnica conhecida como freehand, ou seja, mãos livres. Eu utilizo das duas maneiras, tá? Vai depender ali do local do corpo, e não há só uma maneira correta de você fazer piercing. É muito importante conhecermos todas as técnicas, todas as maneiras, para aí sim podermos ver o que nos adaptamos melhor. Vamos à aula então? Pinça hemostática reta, popularmente conhecida como pinça mosquito ou pinça Kelly com ponta reta. Auxilia na colocação de piercings. Serve para segurarmos uma haste enquanto rosqueamos o topo, a bolinha, para podermos deixar o piercing firme o suficiente sem ficar movimentando a área perfurada, que estará sensível. Vocês conseguirão entender melhor o funcionamento dela nos vídeos práticos de perfuração, mas saibam que é nossa maior aliada e usaremos em praticamente todos os furos. Pinça Pennington, que é a triangular aberta. Serve para áreas mais sensíveis, onde pegamos menor porção de pele. Para aplicação de piercings na sobrancelha, bride, mamilo feminino, lábio, lóbulo da orelha e tragos. Pinça Forster aberta, ou conhecida como oval aberta. Utilizada para áreas que devemos pegar maiores porções de pele, com mais firmeza, para aplicação de piercings no umbigo, língua e bochecha. Então, ó, essa pinça triangular e a oval, elas têm a versão aberta, que vem essa aberturinha aqui no meio, entre essa parte reta, ou essa partezinha inteira reta, assim, sem essa pequena abertura. Sempre deem preferências para comprar ela aberta. Nunca compre ela com essa partezinha aqui inteira formando um triângulo, nem inteira formando o círculo. Vocês vão entender melhor quando vocês verem um vídeo prático com elas, tá? Atrapalha, tem que ser ela abertinha. Outro detalhe de todas as pinças é que elas vêm uma partezinha aqui embaixo que, se você apertar, ela trava. Aí, para destravar, tem que pôr um lado para baixo, outro para cima. Nunca pode travar na pele de um cliente, senão você vai estar machucando. Ó, tô apertando, nem travou. Ó. Então, nunca pegue e aperte ao ponto de travar na pele do cliente. No começo tem que regular a força, porque se vocês apertarem muito, pode acontecer um acidente, machucar o cliente. Pinça tragos. Ela foi desenvolvida só para perfurações do tragos, ó. Por quê? Essa parte vai na frente do tragos da orelha, e você pode furar sem medo que a agulha vai bater nesse tamborzinho, não tem risco de furar dentro da orelha da pessoa. Pinça septum, para aplicação de piercings no septum. Esse aqui é o modelo mais atual dela, tá? Deem preferência esse caninho longo e estreito, é a que eu melhor me habituei. Eu coloquei aqui debaixo outros modelos, ó. Só que, ó, o caninho é bem largo, atrapalha a precisão da agulha. E essa aqui, apesar de essa aberturinha aqui ser pequena, né, dá para colocar certinho a agulha, como nessa aqui maior, o problema dela é que ela é curta, então não conduz a agulha fora da aba nasal. E aí pode ter um acidente de você furar o septo e furar a aba nasal da pessoa. Então, eu recomendo, na hora de furar um septo, procurar ter esse tamborzinho bem grande para conduzir a agulha fora do nariz e
ter aqui bem estreito para caber só a agulha, assim o furo sai bem preciso. Alicate de abrir captive. Esse alicate aqui ele é utilizado para abrir o piercing captive. E esse aqui é o alicate de fechar captive. Acompanhe agora no vídeo o manuseio desses alicates de abrir e fechar captive. Bom, manuseio dos alicates de abrir, fechar o captive. Primeiro o alicate de abrir o captive. Conforme você pressiona, ele abre, tá? O alicate de fechar captive, a gente vai abrir ele para colocar entre o captive e depois fechar. A posição de pegar ele, eu costumo pegar com o polegar, formando aí a curvatura dele, encaixado na primeira parte, o indicador no lado de dentro para abrir e os outros dedos na parte de fora para fechar. Treina bem esse movimento, tá? De abre e fecha. Para mim fica mais estável assim. Vocês têm que se acostumar a pegar ele com uma mão só. Então treina para ter bastante firmeza e prática. Ele tem esses vãos dentro, tá? E a gente tem que encaixar muito bem o captive aí dentro, para ele não escapar na hora da gente estar fechando ele. O piercing captive, a gente vai tirar a bolinha dele com o alicate de abrir o captive. E aí, a gente vai abrir ele mais do que o normal, tá? Para poder passar na região perfurada. Nunca pode usar só aquela abertura. A bolinha, ela vai ter um vão nela. Você vai localizar esse vão que está dos dois lados, no lado oposto do outro, e deixar ele bem na pontinha do dedo. Deixa o vãozinho virado para você. Então, depois de abrir o piercing para fazer a passagem, a gente vai ali colocar no local perfurado, né? Encaixa ele na cânula do catéter, ou se for só uma troca, faz essa passagem. Aí depois, com muito cuidado, a gente vai pegar o alicate aí de fechar o captive, colocar, encaixar dentro do vão dele os dois lados do piercing captive e fechar bem vagarosamente, tá? Para não ter risco também de entortar o piercing. Então a gente vai ajeitando ele e fechando bem devagarzinho. Pode fechar até encontrar os dois lados, tá? Só que ele vai continuar aberto. Então aí agora a gente vai precisar do nosso alicate de abrir captive. A gente não vai poder aplicar muita pressão, senão ele vai abrir de uma vez. A gente tem que aplicar uma leve pressão agora, só para gerar uma abertura que entre a bolinha, que encaixa os dois vãozinhos da bolinha. Tá? Então você localiza onde está um vãozinho da bolinha, deixa na ponta do dedo. Eu já sei que o outro vão está no lado oposto. Aí agora eu viro a mão da bolinha e deixo ela assim, cada vão alinhado com o espaço da abertura ali do captive, cada vão da bolinha. Aplico uma leve pressão abrindo o alicate e empurro a bolinha bem retinho. Não giro a bolinha nem nada, eu só empurro ela reta até os dois vãos se encaixarem nos dois lados do captive. E eu vejo que está bem firme, bem preso. Eu sugiro muito treino antes de manuseá-lo diretamente na orelha ou outra parte do corpo de um cliente, pois senão pode causar acidentes também. Treina bastante antes nos moldes de silicone, beleza? Antes de passar para os outros materiais, eu queria te pedir uma gentileza. Você está aprendendo com esse conteúdo? Está gostando do curso grátis? Então, por favor, se inscreva no meu canal e ative as notificações. É muito importante para mim, já me ajuda muito, tá? Eu também gosto que interajam. Então, comente aí suas dúvidas, suas sugestões, que sempre que possível eu vou e respondo todos os comentários. Ah, se vocês conhecem alguém que também poderia se interessar pelo conteúdo, compartilhe esse vídeo, beleza? Valeu, não esquece de deixar seu like, hein? Vamos então conhecer os outros materiais? A tesoura íris com ponta reta, que serve só quando a gente for furar com catéter. Ele é para cortar o catéter e a pontinha abre porque às vezes dá uma amassada no catéter. Se a gente furar com agulha americana, não tem necessidade dessa tesoura.
Uma pinça que eu não tenho, mas que muitos alunos usam na hora de perfurar, que estão começando, é a pinça pega-bolinha. É para iniciantes poderem pegar a bolinha do piercing e rosqueá-las mais facilmente. Vou pôr uma imagem aqui na tela, ó. Beleza? Vamos agora falar de outros materiais que utilizamos além das pinças. Primeiramente, temos aqui os pinos de alargamento ou de dilatação. Esses pinos, eles aumentam de 2 em 2 milímetros e são encontrados geralmente do 1.2 ao 20 milímetros. Eu só estou com 2 aqui para exemplo, mas vou pôr uma fotinho. Mas ó, eles começam, por exemplo, esse aqui, começa no 10 e vai até o 12 milímetros. Começa no 16 e vai até o 18 milímetros. Então a gente tem pinos desde o 1.2, que é para o brinquinho, que vai até o 2, aí do 2 para o 4, do 4 para o 6, do 6 para o 8, por aí vai, até o 20. Então eles são de aço para poderem ser esterilizados, servem para a gente alargar uma orelha de maneira profissional. Então a gente vai ver o tamanho que o cliente deseja, nunca passa mais que 4 milímetros de uma vez, o ideal mesmo é de 2 em 2. 4 não é o ideal, mas ainda dá para fazer, mas que 4 milímetros de uma vez, ou seja, 2 pinos de uma vez, já vai forçar muito a orelha, não é legal. E não tem muita técnica não, é na base da força. Manda lubrificante aqui à base de água e vral na orelha do cliente. E aí a gente tem também tubos de condução da agulha. Eles podem ser em aço ou borosilicato. O borosilicato é esse materialzinho que vocês estão vendo, ele é um tipo de vidro que ele é altamente resistente ao calor, então pode ser esterilizado. Então eles são utilizados para dar segurança a diversas perfurações, como a do nariz, para a gente não machucar o meio do nariz da pessoa, e áreas de difícil acesso da orelha, mais fechadinhas, em que temos de tomar mais cuidado para a agulha não machucar também, como o DAFE, o anti-helix, o anti-tragus, o snug, o tragus, o hook. Existem diversos formatos diferentes e nós utilizamos 3 deles. O primeiro, que é o side hole, porque a gente segura aqui, ó, e ele tem um buraquinho que ele fica na lateral. Esse buraco eu costumo usar o de 5 milímetros, tá? E eu uso ele só para furar o tragus. Eu coloco atrás do tragus da pessoa e a agulha bate aqui dentro. Eu não uso aquela pinça que eu mostrei para vocês, porque eu não vejo necessidade de comprar uma pinça só para furar o tragus. Então esse aqui, ele é mais prático. Dá para furar também o anti-helix com esse aqui. Esse modelinho em L, ó, serve para furar o DAFE da orelha e o hook. E esse modelinho faca, fala que é faca por essa ponta aqui, ele serve para demais perfurações da orelha, ou do nariz também, na aba nasal. Estojo de aço serve para armazenarmos instrumentais desinfetados, para utilizarmos ali para uma troca de piercing cicatrizado ou outros procedimentos do dia a dia. A almotolia é utilizado para colocar líquidos para manusear mais facilmente, como álcool 70 ou antisséptico. Sempre que um líquido sair de sua embalagem original e ir para a almotolia, ela deve ser etiquetada indicando o líquido que está ali dentro e a data que foi colocado. Após 7 dias, aquele líquido deve ser trocado, ou seja, descarta o que está lá dentro e coloca um novo. Por isso não é bom encher, tá? Porque ele perde a validade fora de sua embalagem original. Mini lanterna de LED, para visualizações de vasos sanguíneos de calibre grosso em diversos locais da orelha, como a hélix, o flat, o conche, o transversal, o snug, o hook. Então, sempre que tiver um vaso de calibre grosso passando pela perfuração, nós não poderemos perfurá-los. A gente consegue visualizar esses vasos só na orelha mesmo. E vamos ver um videozinho agora demonstrando como que é essa visualização. Nas regiões da orelha onde temos cartilagem, nós vamos pegar uma lanterninha de LED e colocar atrás da região perfurada para visualizar todos os vasos sanguíneos.
enquanto a gente vem com o palitinho com a violeta genciana na frente, marcando para podermos desviar dos vasos na hora da perfuração. Por último, vamos conhecer os catéteres, as agulhas americanas e os tapers. Os dois métodos mais utilizados para se fazer perfurações atualmente são as agulhas americanas e os catéteres. Durante muito tempo no Brasil, utilizou-se somente os catéteres para se fazer perfurações, porém, ele não é um instrumento próprio para fazer piercings, e sim uma adaptação de um instrumento hospitalar para a nossa realidade. A agulha americana foi criada especificamente para aplicação de piercings, e por isso ela é bem mais afiada e precisa. Vamos começar falando dos catéteres? Eles podem ser facilmente encontrados em qualquer distribuidor hospitalar. Na medicina, o catéter é um tubo que pode ser inserido em um vaso sanguíneo, possibilitando a drenagem ou injeção de fluidos. Encontramos os catéteres em diferentes tamanhos, e na prática de piercings, tradicionalmente iremos utilizar os catéteres de 22, 20, 18, 16 e 14. Quanto menor a numeração do catéter, e isso vale para a agulha americana também, quanto menor a numeração, mais grosso ele é. Então, o de 22 é o catéter mais fino que a gente utiliza. E o de 16 ou 14 é os catéteres mais grossos que iremos utilizar. Catéter 22. Então, aqui ó, vocês podem ver as observações. Ó, catéter 22, ele possui 0,9 milímetros de espessura. Ou seja, ele serve para aplicarmos piercing de 0,8 milímetros, 0,8, tá? Então, o catéter, ele sempre vai ser 0,1 maior que o piercing que a gente vai utilizar. Esse aqui, por exemplo, é o catéter de 20. Então, ele possui 1,1 milímetro de grossura ou de espessura. Ele serve para aplicarmos piercing de 1 milímetro de espessura. Catéter 18. Então, aqui você vê a informação, catéter 18. Ele possui 1,3 milímetros de espessura. Serve para a gente aplicar piercing de 1,2. Esse é o catéter mais utilizado, pois a grande maioria dos piercings são dessa grossura. Catéter 16. Ele possui 1,7 milímetros de espessura. Então, ele serve para aplicarmos piercings de 1,6 milímetros de espessura. Essa outra informação que vem nos catéteres é o comprimento dele, ou seja, 45 milímetros é o comprimento dele, tá? Então, esse é um catéter, vamos conferir as partes de um catéter? Aqui, a gente tem o catéter completo, tá? Com esse invólucro de proteção. Então, isso aqui serve para quando a gente abrir, né? Ele tá aqui dentro, ó, com esse invólucro. Então, isso aqui protege a agulha. Então, quando a gente for perfurar alguém, tem essa pazinha aqui, ó, que a gente já tira a agulha e fica só esse catéter dentro do corpo do cliente, do furo. Então, isso serve também para a gente não deixar a agulha lá dentro do corpo do cliente, para não ter risco de acidente. Então, furou, tira a agulha e vai ficar essa parte aqui, que é o cano ou a cânula de silicone maleável. Ela não possui corte. Então, ela serve para a gente encaixar o piercing após a perfuração. Sobre as agulhas americanas, a grande vantagem é que são afiadas e dão mais segurança e firmeza na hora de perfurar. Como elas são do tamanho exato dos piercings, diferente do catéter, que é 0,1 milímetro maior que a espessura dos piercings que utilizamos, precisaremos utilizar um instrumento chamado taper para fazer a passagem do piercing dentro da pele do cliente. Então, vamos conhecer as medidas das agulhas americanas? A agulha de 20 ela é equivalente ao catéter de 22. Então, a numeração das agulhas é sempre 2 a menos que o catéter. O catéter de 22 ele tem 0,9 milímetros de espessura. A agulha de 20 ela tem 0,8 milímetros de espessura, ela é bem fininha.
A agulha de 18G, ela tem 1 milímetro de espessura. Então, ela é equivalente ao catéter de 20G. A agulha de 16G, ela tem 1,2 milímetros de espessura. Ela é equivalente ao catéter 18, que ele tem 1,3. A agulha 14G, ela tem 1,6 milímetros de espessura. Então, ela é equivalente ao catéter 16G. Devemos ficar atento em algumas perfurações com a posição do bisel da agulha. Ó. Esse aqui é o bisel da agulha. E esse aqui é o bisel do catéter. Que é essa partezinha oca, tá? Cortante. Ele determina para que direção a perfuração se aprofundará. Então, cada perfuração tem uma particularidade, bisel para dentro, bisel para fora, bisel para o lado, e isso aí a gente vai aprender na prática. Vocês encontrarão também agulhas americanas curvas, para perfurações em áreas mais delicadas, como DAFE, hook, em alguns casos de anti-hélix. Tanto faz o grau da curvatura, eu particularmente prefiro essa daqui. O taper deve ser feito da medida exata de cada piercing, porém com o tipo de rosca contrária à rosca da haste de cada piercing. Vamos ver aqui os exemplos? Esse piercing aqui, ele é um piercing de 1,2 milímetros de espessura com a rosca externa, que nem a gente viu na aula anterior, os tipos de piercing, rosca. Então, ele serve para taper que tenha 1,2 milímetros de espessura com a rosca interna. Então, um vai ser ao contrário do outro, ó. Eu tô sem luva aqui, então dá um pouquinho de trabalho, ó, mas ele vai rosquear aqui dentro. Tem taper que tem a rosca interna que rosqueia e tem uns que só encaixa o piercing sem rosquear, tá? Então, quando a gente for fazer uma perfuração com a agulha de 16G, que é equivalente a 1,2 milímetros, a gente furou, vocês vão ver em prática, né? Daí a gente coloca o taper aqui dentro da agulha e faz a passagem do piercing. Aqui a gente tem um taper de 1,6 milímetros com a rosca interna. Então, ele serve para um piercing que tenha 1,6 milímetros e a rosca externa. Então, sempre vai ser um ao contrário do outro, ó. Esse aqui ele rosqueia também. Os tapers, eles podem ser esterilizados, tá? A agulha nunca. Mas taper, eles são feitos para serem esterilizados após cada procedimento. Mas é baratinho, é interessante vocês ter vários, para não ficar sempre esterilizando. Vai juntando lá, a hora que juntar um tanto bom, vocês esterilizam de uma vez só. Aqui a gente tem um taper, ó, que agora tem a rosca externa. Então ele serve para piercing que tem a rosca interna, de grossura 1,2. Tá? Então a gente usou aqui 1,2 de rosca interna, 1,6 de rosca interna, o taper. Agora vamos ver os tapers de rosca externa. Taper de 1,2. Então não daria certo eu pegar um piercing de outra grossura e colocar, né? Por isso que tem que ter todas as medidas de taper. E aqui a gente tem um taper de 1,6 com a rosca externa também. Então serve para o piercing de 1,6 de grossura que tem a rosca interna. Ó, então vou pegar também e rosquear. Além disso, tem mais um tipo de piercing que é o push pin, que eu mostrei na aula anterior para vocês, que ele é só encaixadinho aqui o topo, ó. Você vem e aperta, ele não é de rosca. Então também tem um taper só para ele, que é o taper para push pin, que vai entrar aqui dentro.
Em alguns casos, como as perfurações do tragus, anti-hélix, DAIF, hook, teremos que utilizar um taper curvo. Você pode comprar ele já curvo, ou com auxílio de um alicate específico, curvá-lo, tá? Mas sempre que for curvá-lo, tem que ser no meio, tá? Não pode ser só a ponta, que nem tá aqui. Observação: sempre devemos utilizar o catéter ou agulha de acordo com a medida de cada joia. Se a gente utilizar um catéter menor do que a espessura da joia, a gente não vai conseguir passar aquele piercing pelo furo. Caso utilizemos um catéter mais grosso do que a joia, nós vamos estar criando um furo ali maior e, consequentemente, haverá sangramento, fora que causará um trauma maior no tecido, uma dor desnecessária, vai demorar mais para cicatrizar aquela região. Então, sempre use a medida correspondente, beleza? De acordo com essa tabelinha que eu vou deixar aí para facilitar. Pausa o vídeo e anota tudo. Finalmente, acabamos de ver todos os instrumentais utilizados por nós no dia a dia e estamos entrando na reta final do curso. Estão empolgados? Vamos então à curiosidade da aula? O piercing mais antigo já registrado foi encontrado em uma múmia com mais de 5.000 anos. A múmia de Ötzi, o homem de gelo que viveu por volta de 3.300 anos antes de Cristo e foi encontrada nos Alpes, tinha alargadores nas orelhas, com 7 a 11 milímetros de diâmetro. Ou seja, o piercing não é uma moda passageira, é história, é cultura, é identidade. Bom, lembrando que caso você queira ter acesso de imediato ao meu curso de body piercing completo, sem esperar as aulas serem lançadas aqui, você pode ter acesso agora pagando menos de um tanque cheio de gasolina. Comprando o meu curso online, você terá acesso também a algumas aulas exclusivas que não serão lançadas aqui e acesso à melhor comunidade de piercings do Brasil, onde eu e dezenas de outros piercers já formados compartilham suas experiências no dia a dia, se ajudam, beleza? Então acesse www.aprendapiercing.com.br e confira o super bônus que eu preparei para vocês no precinho, hein? Mas caso você queira continuar tendo a aula grátis por aqui mesmo, sem problema, semana que vem eu estou de volta e trarei muito mais conteúdo legal para vocês. E tudo que eu peço em troca é o seu amém neste vídeo e a sua inscrição no meu canal. Aí não se esquece de ativar as notificações para ficar por dentro das novidades de sempre que um vídeo for lançado, beleza? Bons estudos e até a próxima, pessoal!